E nesta segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal declarou válido o trecho da Lei da Reforma Agrária que permite a desapropriação de terras produtivas que não cumprirem sua função social. O voto do relator do caso, o ministro Edson Fachin, foi acompanhado por unanimidade. O magistrado afirmou que a Constituição, abre aspas, exige de forma inequívoca o cumprimento da função social da propriedade produtiva como requisito simultâneo para sua inexpropriabilidade, fecha aspas. A ação que contesta a norma foi apresentada pela Confederação Nacional da Agricultura. Para a CNA, permitir a desapropriação do imóvel produtivo que não cumpra a função social é dar tratamento idêntico ao das propriedades improdutivas. Ainda segundo o ministro, caso seja comprovado o descumprimento da função social, o terreno deve ser desapropriado e o proprietário indenizado pela perda. Fernão, como é que você avalia essa decisão aí do ministro Luiz Edson Fachin, que foi acompanhado, diga-se de passagem, por unanimidade pelos demais ministros aí nessa decisão? Então, o Edson Fachin é aquele cara que está no Ministério, está no Supremo Tribunal Federal, porque participava de comício do MST, com bonezinho, fazendo discursos irados e tal. Então, isso aí dispensa aí a mudança do marco temporal, já mata o direito de propriedade antes da largada, né? Então, aquele cara que passou a vida inteira desbravando o sertão, desperdiçou a sua juventude nessa coisa para fazer uma fazenda que produz a agricultura que sustenta o Brasil, esqueça, isso aí não é desculpa, né? Ela tem que produzir aquilo que o ministro Fachin achar racional e adequado para cada caso específico, a cada dia, na hora em que ele acordar, né? Qual for a ideia do que ele está tendo hoje, do que é racional e adequado para aquela propriedade. Não tem definição específica nenhuma, né? Então, cara, é aquilo, não tem nada a ver com índio, né? A única coisa que índio quer é deixar de ser índio, né? Não tem nada a ver com o Brasil, né? Até na Rússia czarista, até na China, do dogmatismo asiático, foi preciso massacrar milhões de pessoas para impor o fim do direito de propriedade. Aqui, bastou subir a rampa com um par de índios de carnaval, como essa Sônia Guajajara aí, os seus cocares made in China, e pronto. E nem isso, até isso está dispensado. Agora basta o que fala o Fachin. Quer dizer, então, cara, eu fico sempre me perguntando essa coisa, por que a ditadura brasileira perde tempo montando esses arrazoados complicados para dar um ar técnico aos seus atos da mais pura violência, né? Em toda parte que eles apontam para a gente como exemplo, é sexo explícito, né? É isso aí, senão vai levar um tiro, né? Aqui vira um lero, né? E de repente, eu me toco. Eles fazem isso porque cola, né? Porque o brasileiro, que é analfabeto em identificação de qualquer sintoma palpável de democracia, né? Porque nunca viu nenhuma, nem de longe, né? É aquele tipo que se impressiona com uma boa prosopopeia, né? E se sente aí na obrigação de responder com outra, né? Então fica esse negócio aí que parece aquele discurso de BO de polícia, né? Onde não tem pessoas, tem elementos, né? Não tem bandido, tem meliante, né? Ninguém morre, todo mundo vai a óbito, né? Basta você botar um pouquinho dessa graxa, né, que vem uma resposta com o mesmo tipo de creme, né? Então fica lá, chama os especialistas, então existe ou não existe uma doutrina que justifique porque a função social, papapá. Não, cara, isso aí é aquilo, ó. Perdeu o mané, eu tô atrás do revólver e você tá na frente do cano. Desce daí, pode entregar. É isso que essa gente é. Não tem justificativa nenhuma, técnica, moral, ética,
fica essa conversarada, mas é isso, é um assalto. Lacombe, em que medida essa decisão do STF pode aí ameaçar o direito à propriedade privada, que é um direito constitucional? A gente está caminhando para a anarquia, literalmente. O Fernão lembrou aí, o STF está prontinho para derrubar o marco legal das terras indígenas, que vai criar um problema enorme para todo mundo, não só para o meio rural, mas para o meio urbano também. Cismarem que ali onde você está morando aí na cidade, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde quer que você esteja, cismarem que ali e provarem de alguma forma, você vai ter que provavelmente sair dali. Ele até passa a ser terra indígena. E agora o Supremo decide um absurdo desse, né? Que podem desapropriar propriedades produtivas se não estiverem cumprindo sua função social. Essa excrescência da Constituição de 88, essa Constituição cidadã, que é muito ruim. Definam o que é função social, afinal de contas. Alguém consegue dizer? É um conceito absolutamente abstrato, né? Então, por exemplo, se uma propriedade produtiva pode ser acusada de não estar cumprindo a sua função social, sem que ninguém saiba o que é isso, digamos que eu tenha lá umas terras e que eu tenha comprado para que elas se valorizem durante um período, para que eu venda depois. Eu não estou cumprindo a função social, eu fiz um investimento. Ou se eu tenho terras que eu quero deixar para os meus filhos e para os meus netos, quem tem não é uma função social, eu não estou lá beneficiando os meus filhos e os meus netos, né? Como é que alguém que comprou terras e está planejando de que maneira vai usar, está se organizando para fazer alguma atividade ali, então, de repente, vão chegar, não está cumprindo a função social, seja produtiva, não seja produtiva. Isso é um absurdo, né? A gente está assim no Brasil, né? Sem direito à vida, porque a gente não tem segurança alguma, vive com a vida ameaçada, daqui a pouco estão liberando o aborto, já se encaminha para isso, a ministra da Saúde, que não é médica, já está aí trabalhando por isso, então nós não temos direito à vida, liberdades fundamentais já era, né? A gente também não tem mais, e agora é propriedade privada, direito à propriedade, a gente também já não tem mais. Então, ou seja, caminhamos para o fim, não vai sobrar nada. Pois é, a Constituição Federal, no artigo 186, estabelece alguns critérios do que seja a função social da propriedade, mas são critérios extremamente subjetivos, critérios extremamente genéricos, né, Augusto? Eu vou até ler aqui rapidamente, artigo 186 da Constituição. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei. Aí tem os 4 incisos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observação das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Ou seja, nada. Pode ser qualquer coisa e nada. É nada, não dá para entender. A Constituição é muito clara quando estabelece que cabe aos ministros do Supremo preservá-la e defendê-la. Eles só podem, cabe também aos ministros interpretar a Constituição quando há alguma dúvida. Aí não há dúvida nenhuma. O direito de propriedade é um negócio sério, é sagrado. Você não pode mexer numa coisa dessas com esse desembaraço, essa desenvoltura e esse cinismo. Não dá para esperar outra coisa de alguém que inventou a lei do CEP para tirar o Lula da cadeia. Durante 2 anos, é o mais dissimulado dos ministros. Já escrevi isso e reafirmo. O Fachin. Ele ficou durante 2 anos julgando muito pertinentes os julgamentos feitos em Curitiba. De repente, ele decide que não. Não, aquilo deveria ser julgado em outro lugar, Brasília. E o Lula, portanto, os processos contra o Lula não valiam mais, as condenações também perderam sentido e pronto, está solto o bandido. Ele fez isso com a mesma tranquilidade com que ele faz uma dessas, invocando a função social que nem o Boulos, pelo MTST, e nem o Stedley tem coragem tenta explicar o que é. Porque como você acabou de ler, Paulo, são
Critérios subjetivos não existe. A propriedade, eu já vi coisas dramáticas com desapropriação. Você está fazendo um metrô, né? Você derruba uma quadra, você estava construindo uma estrada, você atravessa uma fazenda, tudo isso aí é regulamentado, você paga, indeniza, e são dramáticos esses casos sempre. Agora, ele está querendo dizer que pode fazer tudo. E o único jeito, aqui uma vez eu escrevi sobre isso, eu sei que aqui temos um Luiz Ernesto, temos uma Paula Maria, temos uma Ana Paula, mas eu gosto de invocar aí porque vocês conhecem melhor que a gente, os que têm nome composto, prenome composto, vocês sabem que uma ordem da mãe é terminante, porque a mãe tem sempre alguma coisa a ver com o nome composto. Né? Ela influenciou e ela preserva. Eu tenho um irmão, o único nome composto eu sei como é que é. Quando vem o nome composto, em seguida vem uma ordem taxativa. Então eu queria cruzar com a mãe do... Gostaria que ela fosse viva, a mãe do Luiz Edson Fachin, para ela chegar e falar aquilo ali, né? Luiz Edson, ele se voltar assustado, ela fala assim, para de ser moleque, tá? E pega outro agasalho que vai esfriar. Aí resolvia. Essa segunda ordem é para lembrar que é a mãe mesmo. E aí resolvia, isso é uma molecagem, e só se a mãe chamar o Luiz Edson para ele parar de fazer bobagem, porque agora ele continua impune. Fernão, quer complementar? Gente, só para lembrar que essa história do direito de propriedade, que a esquerda sempre demonizou, né, como se fosse uma garantia da propriedade eterna, tal, é exatamente o inverso disso. Né? O direito de propriedade surge como a única garantia de mobilidade social num mundo que era estático, né? Num mundo onde o rei nascia dono de tudo, né? E alguém que ele ia com a cara tinha mais um pedacinho de alguma coisa porque ele dava ou emprestava condicionalmente, né? E o resto era servo. Né? O direito de propriedade nasce para dar ao proletário a chance de não morrer proletário. Né? O direito de propriedade é o direito de você permanecer dono daquilo que você conquista com o seu trabalho, né? E ter a garantia de que o rei não pode meter a mão no seu bolso e tomar o que você fez quando ele quiser, né? Que é a regra. Né, que o socialismo pretende eternizar, porque o socialismo é só o novo nome do monarquismo absolutista. Né? Um cara é dono de tudo, né, ele tem lá os oligarcas que ele dá um pedaço do bife para cada um, né, com o direito de fazer a exploração que quiser com a canalha, né, com o povão, né, e contanto que mantenha esses caras sob o domínio de sua majestade, né? Negando a quem se comportar mal até o direito de trabalhar. O direito de propriedade veio para acabar com isso. Né? O direito de propriedade é a única garantia que o proletário pode ter de que ele não vai morrer proletário, como acontecia com quem nascia proletário na época do absolutismo monárquico. É isso, é o inverso do que a esquerda diz.